Ok, pessoal, então vamos para a nossa segunda aula de revisão após quarentena. Então a gente vê sobre forças elétricas e hoje a gente vai rever sobre campos elétricos. Esse é o capítulo 22 do Halley. Nós vimos que quando uma carga elétrica, vamos colocar aqui a carga elétrica Q1, é colocada nas proximidades de uma outra carga elétrica, vamos chamar de Q2, a gente sabe então que surge aí uma força elétrica. Vamos nos focar aqui na carga Q1. A carga Q1, então, ela sente, nesse caso aqui, uma força de repulsão, porque as duas cargas são positivas, ok? A pergunta é o seguinte: como que a carga Q1 sabe que a carga Q2 está presente? Como que ela sabe que a carga Q2 está ali nas redondezas? E por que ela responde, então, com uma força no sentido contrário? Vamos lembrar aqui que essa força é dada pela lei de Coulomb. A força que a carga 1 sente por causa da 2 é igual a constante eletrostática vezes Q1, carga Q1, carga Q2, sobre a distância entre as duas cargas ao quadrado. Ok, então essa aqui é a lei de Coulomb. Então, se as partículas não se tocam, como é que a Q1 sabe que a Q2 está presente ali? Ok, nós podemos dizer então que a carga Q2 gera um campo elétrico ao redor dela. Ela modifica o espaço ao redor dela, gerando esse campo elétrico, e é esse campo elétrico que a carga Q1 sente. É por causa dele que ela responde com uma força no sentido oposto. Então vamos aqui definir o campo elétrico. Imagine o seguinte, que eu quero mapear qual é a temperatura dentro de uma cozinha. Imagine que tem uma xícara de café quente sobre a mesa da cozinha. Conforme eu vou mapeando a temperatura em cada posição dessa cozinha, eu vou notando que próximo do café a temperatura vai subindo. Por exemplo, ali a temperatura vai chegando a 70 graus Celsius, 80 graus Celsius, até chegar no café que está ali a 100 graus Celsius, ele estava borbulhando, ok? E conforme eu vou para longe desse café, a temperatura vai caindo até chegar na temperatura ambiente, digamos aí 27 graus Celsius, ok? E eu posso fazer isso em 3 dimensões, em toda a região do espaço ao redor da xícara de café. Conforme eu faço isso, o que eu estou criando, esse mapa pode ser chamado de campo escalar da temperatura. É um campo escalar por quê? Porque a temperatura é um escalar, ela é um número, ela não tem direção e sentido, ela tem apenas magnitude. O campo elétrico também é um mapeamento de uma região. No caso, nosso interesse é mapear a região ao redor de uma carga elétrica ou de um corpo carregado. A diferença é que o campo elétrico ele não é um escalar, ele é um campo vetorial. Então, se eu tiver aqui uma carga positiva, o campo vetorial ao redor, em cada ponto, eu vou ter vetor campo elétrico associado. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, próximo da minha carga, o campo elétrico será maior. E se eu olhar do outro lado da carga, a uma mesma distância dela aqui, o vetor campo elétrico vai ter a mesma magnitude em todos os pontos. E em pontos mais distantes, o campo elétrico terá um vetor menor. Então, no caso de cargas positivas, o campo elétrico ele sai da carga positiva. A carga positiva ela é uma fonte de campo elétrico. No caso de cargas negativas, o campo elétrico entra na carga negativa. Pontos distantes da carga elétrica, o campo elétrico terá um vetor
pequeno, ou seja, a intensidade dele será pequena. Pontos mais próximos da carga terão campos elétricos mais intensos, portanto, são representados por vetores maiores. E assim por diante. Então vamos colocar aqui, cargas positivas são fontes de campo elétrico e cargas negativas são sumidouros de campo elétrico. Bom, então como é definido o campo vetorial do campo elétrico? Ele é definido a partir da força que uma carga pontual positiva sente. A gente costuma chamar essa carga pontual de carga teste. O campo elétrico é igual a força elétrica sobre a carga teste. É essa carga teste que é usada para determinar a configuração do campo elétrico ao redor da carga de interesse. Então, por exemplo, essa carga positiva aqui no centro é a minha carga de interesse. Então a gente pode chamar ela de carga Q maiúsculo. E daí eu quero determinar a configuração do campo elétrico ao redor dessa carga Q. O que eu faço? Eu pego uma carga pontual que não vai perturbar o campo elétrico ali, que ela é muito pequena, e eu vou testando ao redor dessa carga Q qual é a direção e a magnitude da força elétrica. Então eu coloco aqui minha carga Q0 e, por exemplo, ela vai sentir uma força elétrica nessa direção. Se eu colocar, por exemplo, a minha carga teste Q0 aqui, mais distante, ela vai sentir uma força menor. Lembra? Porque a lei de Coulomb nos diz que a força elétrica é inversamente proporcional à distância entre essas duas cargas. Então essa Q0 vai sentir uma força pequena aqui. Ok, então aqui você vai, para determinar o campo elétrico, você veja que o campo elétrico vai ter a mesma direção da força elétrica. Por quê? Porque a carga Q0 ela é positiva, ela não muda o sinal da força elétrica. Então veja aqui, a carga Q0 não vai mudar o sinal da força elétrica, portanto, o campo elétrico tem a mesma direção e mesmo sentido da força elétrica. Então lembre-se que a Q0 que serve para definir o campo elétrico, ela é pontual e positiva. E ela é chamada de carga teste. A outra questão aqui é quais são as unidades do campo elétrico. São determinadas ali pela força, que tem unidades de Newton, e a carga Q0, que tem unidades de Coulomb. Então vamos colocar aqui a unidade do campo elétrico é força sobre Q0, então é Newton sobre Coulomb. Ok, e eu acredito que vocês notaram ali, é difícil desenhar os vetores do campo elétrico em vários pontos ao redor ali da carga. Por que é difícil? Porque as setas vão começar a se sobrepor ali. Lembre-se que setas próximos da carga têm que ser maiores do que setas longe da carga. Então, por exemplo, é fácil aqui você desenhar próximo da carga positiva um vetor grande aqui e longe dela um vetor pequeno. Mas é difícil você desenhar, por exemplo, para uma carga negativa. Porque aqui próximo teria que ser um vetor grande. Por quê? Porque ela está mais próximo. A intensidade do campo elétrico naquele ponto próximo tem que ser maior do que um ponto distante, onde o campo elétrico vai ser menor. Um modo melhor de desenhar isso são as chamadas linhas de campo elétrico. E é muito simples ver como funcionam essas linhas. Então vamos desenhar aqui uma carga positiva, pode ser um objeto carregado. Lembre-se do nosso Van der Graaf, digamos que ele esteja carregado positivamente. Mas eu não vou desenhar os vetores, eu vou desenhar linhas saindo dele. E eu vou indicar que as linhas estão realmente saindo dele.
Mas então, como é que eu vejo aqui qual é a intensidade do campo elétrico ali em vários pontos ao redor dessa carga? Você vê isso pela densidade de linhas. Quanto mais densa for as linhas ali, maior vai ser o vetor do campo elétrico ali. Basta imaginar aqui áreas de tamanhos iguais ao redor aí da sua carga. Então, por exemplo, pega essa área aqui. Veja que ali tem apenas uma linha de campo elétrico. Agora, se eu desenhar aqui próximo, agora eu tenho duas linhas de campo elétrico. Então aqui E é menos intenso do que aqui, em uma região mais próxima da carga. O mesmo vale para cargas negativas. E novamente eu indico as linhas de campo elétrico que estão entrando nas cargas negativas. E daí veja que aqui também vale a mesma regra. Locais onde a densidade de linhas é maior, tem um campo elétrico mais intenso. Esse esquema permite desenhar ainda campos elétricos mais complicados. Por exemplo, uma carga positiva e uma carga negativa. Nesse caso aqui, a configuração fica mais ou menos assim. Mantendo a mesma regra. As linhas saem das cargas positivas e entram nas negativas. Certo, e como é que você sabe ali para onde aponta a força e qual é a intensidade dela? A intensidade da força vai ser proporcional à intensidade do campo elétrico. Veja que as duas são proporcionais. Então, em pontos aqui próximos da carga positiva, você vai ter uma força tangenciando a linha de campo elétrico naquele ponto. Esse esquema de linhas de campo elétrico, na verdade, ele é muito bom para você entender certas questões que a gente vai abordar de forma mais quantitativa daqui para frente. Por exemplo, no interior de um capacitor, o campo elétrico ele tem sempre a mesma intensidade. O que é um capacitor? Um capacitor é um dispositivo formado por duas placas condutoras colocadas muito próximas uma da outra, de forma que a gente pode dizer que uma carga que fosse colocada ali no interior desse capacitor, digamos assim, não veria a borda das placas. Então a gente pode considerar que para ela, aquela placa ela é infinita. Então a gente imagina aqui duas placas de metal colocadas paralelamente uma à outra. E em cada placa a gente carrega o mesmo módulo de cargas, mas com sinal oposto. Se essa carga é carregada com uma quantidade ali de Q coulombs, a outra placa é carregada com a mesma quantidade em coulombs de carga, só que cargas negativas. Agora vamos olhar essas duas placas, só que de lado. Então, essa aqui está carregada positivamente e essa aqui negativamente. O campo elétrico vai ficar assim, ele vai sair de cargas positivas e chegar nas cargas negativas. Se a densidade de cargas superficial em cada uma das placas for sempre homogênea, ou seja, tem o mesmo número de cargas para cada centímetro quadrado ali dessas placas, então não tem por que você esperar que vai ter mais linhas de campo em certo volume do capacitor do que em outra parte do capacitor. Portanto, a densidade de linhas aqui ela é sempre a mesma em qualquer lugar que eu olhar. Com isso eu quero dizer que o campo elétrico tem sempre o mesmo módulo em qualquer lugar. Lembra? A intensidade do campo elétrico depende do que? Da densidade de linhas de campo elétrico. Mas se a densidade de linhas de campo elétrico é sempre igual em qualquer lugar, então a intensidade do campo é a mesma em qualquer lugar do capacitor. Vamos agora aplicar o que a gente viu ali sobre a definição do campo elétrico e descobrir qual que é o campo elétrico devido a uma carga pontual. Então, se eu tenho aqui a carga Q, que para a gente é a que está gerando o campo elétrico ao redor, e eu aproximo dessa carga Q
uma carga pontual, positiva, ou seja, a nossa carga teste, como que é a força elétrica entre elas? A força que ela sente é 1 sobre 4π ε0, a carga Q vezes Q0, dividido pela distância entre as cargas, vezes o vetor unitário, que dá a direção e sentido aí da força. Esse aqui é o meu vetor R. Muito bem, então como é que é definido aí o campo elétrico? O campo elétrico é igual à força dada pela lei de Coulomb dividido pela carga pontual Q0. Portanto, vai ficar 1 sobre 4π ε0 Q0 dividido por Q0 R ao quadrado e vezes o mesmo vetor unitário. Então observa que a carga pontual aqui, a nossa carga teste, ela sai de cena. O que sobra? Sobra que o campo elétrico é igual a 1 sobre 4π ε0 Qzão sobre R ao quadrado. Então observa, o que eu descubro aqui? Eu descubro que para criar a configuração do meu campo elétrico ali, eu não preciso, na verdade, na minha equação, da carga Q0, da carga teste. Bom, então esse aqui é o caso mais simples de cálculo de campo elétrico. E no momento que você tem o campo elétrico, digamos que o campo elétrico seja dado para você, alguém te dá a configuração do campo elétrico, como que você encontra a força? Veja aqui que essa é a equação do campo elétrico e aqui está a equação da força. Veja que a única diferença matemática entre elas é que a força tem a presença da outra partícula. Nesse caso aqui é uma partícula teste. Então basta ver aqui que para recuperar a força, basta multiplicar o campo elétrico por Q0. Então pode ser dado outros campos elétricos mais complexos e você só precisa multiplicar pela carga que vai sentir a força e que está na presença daquele campo elétrico externo ali. Isso mostra como usar na prática o campo elétrico. E mostra também que o campo elétrico aqui ele é imaginado como algo independente da presença de uma outra carga. Essa carga aqui gera o campo elétrico independente se tem uma outra para sentir o campo elétrico ali. Então é por isso que para calcular o campo elétrico a gente parte do pressuposto que quem está ali medindo a configuração do campo elétrico é uma carga teste, porque ela não vai perturbar o campo elétrico ali ao redor dela. Imagina o seguinte, imagina que você está observando um lago e tem um barco grande passando e tem um outro barquinho bem pequeno nas proximidades ali. É claro que o barco grande vai gerar ondas muito grandes que vão se propagar pelo lago. Esse barquinho pequeno também está gerando ondas, mas se ele for muito pequeno, as ondas que ele vai gerar vão contribuir muito pouco para a configuração total de ondas ali do lago. De forma que a gente pode dizer, eu estou usando esse barquinho pequeno para medir as ondas que o barco grande está gerando. Ok, vamos fazer aqui um exercício simples para fixar essa teoria. Esse aqui é o exemplo 22.1 do Halliday. Ok, esse é o problema. A figura mostra três partículas de cargas Q1 igual a mais 2Q, Q2 igual a menos 2Q e Q3 igual a menos 4Q, todas a uma distância d da origem. Determine o campo elétrico total E produzido na origem pelas três partículas. Então aqui estão as partículas. Essa aqui é a Q1, aqui embaixo a Q2 e aqui a Q3. E como ele falou, todas a mesma distância do centro coordenado. Ele deu o ângulo aqui também, 30 graus, 30 graus e 30 graus aqui. Muito bem, observe primeiro que ele não disse o que tem no centro do sistema coordenado. E não precisa ter alguma coisa ali, não precisa ter uma partícula para sentir esse campo elétrico ali. Mas a gente sabe que se colocar uma partícula ali, ela vai responder com alguma força para o campo elétrico naquele ponto.
Mas o importante perceber é que o cálculo do campo elétrico é independente disso, da presença de alguma partícula para sentir o campo elétrico ali. Então o jeito mais rápido aqui é determinar os módulos de cada campo elétrico. O campo elétrico E1 é produzido pela partícula Q1, que está a uma distância d do centro. A carga Q1 vale 2Q mais 2Q. Então aqui fica 2Q sobre 4π ε0 d ao quadrado. Ok, vamos fazer para cada uma delas. E todas elas estão à mesma distância. A única coisa que muda é a carga. A carga elétrica 3 vale menos 4Q. Daí você pensa, então eu posso simplesmente somar esses três campos elétricos e daí eu vou ter o campo elétrico total? Não. Na verdade, se você tivesse eles na forma vetorial, sim, você poderia simplesmente somar eles. Você não pode somar porque esses campos não estão na mesma direção. O que a gente faz? A gente tem que descobrir quais são as projeções de cada campo na direção x e y e somar essas direções isoladamente. Como ele quer saber qual é o campo aqui no centro, eu imagino uma carga teste aqui, que tem que ser positiva. Vamos pensar primeiro em termos da Q1. Para onde aponta o campo elétrico E1? Como a carga elétrica Q1 é positiva, uma carga teste positiva vai sentir o quê? Uma repulsão. E essa repulsão tem que ser sobre o eixo que liga os dois pontos. O ponto da carga teste e o ponto onde está a carga Q1. Então a repulsão acontece aqui. Ok, e o Q2? O Q2 ele é negativo. Se ele é negativo, uma carga teste positiva colocada ali no centro vai sentir o quê? Uma atração. Essa atração vai acontecer também sobre a mesma linha. Também está sobre a mesma reta. E tem mais. Notou que eu fiz os dois vetores do mesmo tamanho? Isso não é por acaso. Como as duas partículas em módulo têm a mesma carga, portanto, elas têm a mesma intensidade de campo elétrico. Essa aqui é a E2. Ok, e a E3? A E3 é negativa. Se ela é negativa, ela também atrai uma carga teste positiva colocada no centro. Só que essa carga ela é 2 vezes maior do que as outras. Então, o campo elétrico aqui aponta em direção a Q3, só que ele tem uma intensidade maior do que as outras. Então como é que eu somo esses campos aqui? O modo mais simples aqui é pegar o módulo de cada um deles, ou seja, o tamanho de cada um desses vetores, e projetar eles na direção x. Então projeta aqui na direção x e soma essas projeções na direção x. Depois, na direção y, você projeta na direção y e soma eles, tá? Então vamos fazer aqui. Então vamos pegar o módulo do campo 1 e projetar na direção x, cosseno de 30. Então como vai ficar aqui? E1 é 2Q 4πε0 d ao quadrado. Bom, primeiro observe que todos eles têm o mesmo fator, Q sobre 4πε0 d ao quadrado. Então esse fator você pode colocar em evidência. Observe que eu vou retirar o sinal dessas cargas. Por quê? Porque eu já levei em conta para onde cada vetor aponta. Ok? Se você for calcular vetorialmente, daí sim você tem que colocar o sinal da carga. Mas como aqui eu já interpretei cada uma das direções, eu não vou usar o sinal da carga aqui. Vamos colocar em evidência Q sobre 4πε0 d ao quadrado para somar 2 mais 2 mais 4 e não se esqueça do cosseno. Então a gente chega que o módulo do campo elétrico na direção x é 8Q sobre 4πε0 d ao quadrado cosseno de 30 graus. Então você vai ficar com 6,93
q sobre 4π ε0 d ao quadrado. Isso na direção x. E na direção y? Muito bem, agora a gente quer achar a projeção do campo total na direção y, ou seja, ETY. Primeiro observe que a projeção do campo E3 vai apontar na direção de y positivo, enquanto que os outros dois campos vão apontar na direção de y negativo. Então eu coloco negativo de E1 projetado menos E2 seno de 30. E o E3 aponta para cima. Então fica E3 seno de 30. De novo, eu posso colocar várias coisas aqui em evidência. Q sobre 4π ε0 d ao quadrado. Então vai ficar menos o E1 é 2 vezes cosseno de 30. Mas é claro que aqui dá zero. Portanto, o campo elétrico total não tem componente na direção y. É zero. E se você observar aqui, era de se esperar isso. Lembra que esses dois campos E1 e E2 têm a mesma magnitude. Se você somar os dois aqui, é claro que vai dar 4. Só que 4 é a magnitude do campo E3. Vamos fazer aqui uma soma vetorial então. Eu tinha esse campo E1 apontando nessa direção e um campo da mesma magnitude, um vetor da mesma magnitude apontando, vamos colocar aqui essa direção aqui. Daí eu somo esses dois vetores que apontam na mesma direção, é a mesma coisa que multiplicar um deles por 2. Então o resultado seria o dobro desses dois aqui, vem até aqui. Esse é o resultado aqui dessa soma vetorial. Agora, eu tenho um outro campo que apontava nessa direção aqui, que tem a mesma magnitude do outro que está embaixo e eles fazem os mesmos ângulos com o eixo x. Você pode pensar nessa soma, numa soma por paralelograma. Faço paralelo aqui, paralelo do outro aqui, e o que eu tenho? Eu tenho um vetor totalmente na direção x. E eu não tenho nenhuma componente na direção y. Esse é o motivo do porquê não temos componente na direção y aqui.